Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Esse mesmo texto, com alguma mudança, ele está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 31, que diz assim: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Diga assim: uma só carne. Uma só carne. Você que está unido à sua esposa, no dia do seu casamento, você se tornou uma só carne com ela. Eu tive a felicidade, a honra de me casar com a minha primeira namorada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu era tão tímido, irmãos. A Carla lembra disso. Não está aqui que não me deixa mentir. A Alessandra também, mas a Carla já, fora do contexto aí que vocês conhecem. Eu era tão tímido, assim, tímido de marré, de abaixar a cabeça para não ter que cumprimentar ninguém. Então, quando eu comecei a namorar, a minha primeira namorada, eu falei: eu vou casar com ela, porque senão eu não vou arrumar mais ninguém. Eu preciso me casar com essa menina. E nós nos casamos assim, apaixonados. Eu conheci a Alessandra em 1985, no verão de 1985. Eu me casei com ela em dezembro de 1988. Você estava lá. Foi assim, ó, vapt-vupt. Eu me tornei uma só carne. Mas esse texto aqui, ele me chama muita atenção. Se a gente for analisar, o casamento, ele exige primeiro um rompimento. Deixará o homem seu pai e sua mãe. É um rompimento. Depois, ele exige uma fusão. E se unirá à sua esposa. Presta atenção. Rompeu com a família original, pai e mãe. Uniu-se à sua esposa. E dessa fusão vai surgir uma unidade. E se tornarão uma só carne. Eu quero falar sobre esses três aspectos aqui. Deixar pai e mãe, unir-se à esposa e se tornar uma só carne. A palavra vai ser bem breve e objetiva. As minhas mensagens não são muito longas, né? Quem está acostumado com 1 minuto com Deus aí, 3 minutos eu bato o negócio. Então, eu quero falar primeiro sobre esse aspecto aqui de deixar pai e mãe. O que é isso? Deixar pai e mãe. Está falando que deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixar pai e mãe não significa abandonar os pais. De forma alguma. Significa passar a ter outras prioridades. A maioria das pessoas, e isso é uma coisa cultural, entende assim: a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, a face da terra. Se você se casou, presta atenção, a pessoa mais importante para você passou a ser a sua esposa ou o seu marido. Quantos entendem isso? Amém. Tem gente que não deixou pai e mãe, por isso o casamento não está bem. Ele não conseguiu ainda se desligar do pai e da mãe. É Deus no céu e minha mãe na terra. E nós temos uma ligação muito forte com a mãe, não é? Tanto que a igreja romana, ela se aproveitou disso e criou a figura de Maria. Por isso nós temos essa coisa tão forte com mãe. Mas é preciso deixar pai e mãe. Isso implica em um processo de reajuste das suas prioridades. Se a sua prioridade era o seu pai e a sua mãe, agora a sua prioridade passa a ser a sua esposa. Não existe ninguém mais importante na face da terra do que essa pessoa que está aí ao seu lado. Olha para ela aí, olha para ele. Ele agora é a pessoa mais importante na sua vida. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas com quando escrito nos carros assim: meus filhos, minha vida.
Aí se seus filhos morrerem, acabou sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Os filhos vão crescer, os filhos vão ter a vida deles, vai chegar um dia em que seus filhos vão sair de casa. Eu louvo a Deus porque até hoje eu faço programas com a família. O Gabriel lá na faculdade, ele falou que o pessoal morre de rir quando fala assim: o que você vai fazer sábado, Gabriel? Ah, vou sair com meus pais. Ele tem 21 anos, gente. Sair com seus pais? Ué, nós vamos comer uma pizza, nós vamos no cinema. Teve um dia que ele estava andando no cinema, aqui no Minas Shopping, com a Alessandra, de mão dada. O pessoal olha assim, né? Essa mulher tá roubando com esse rapazinho, gente? Mas os nossos filhos, eles têm prazer em sair com a gente. Mas eu sei que vai chegar um tempo em que eles vão falar assim: pai, fica sentadinho aqui, fica bonitinho aqui, com a mamãe, nós vamos ali, tá bom? A gente viaja em família, as nossas férias na praia, para qualquer lugar, é em família. Mas eu sei que vai haver um dia em que eles vão deixar, porque isso é natural e é preciso. Porque quem não deixa pai e mãe não consegue constituir uma nova família saudável. Deixar pai e mãe é entender que aquele que era antes indispensável agora se tornou menos importante. E quem já era uma pessoa importante agora se torna a mais importante de todas. Então, quando um dos cônjuges não consegue deixar pai e mãe, e eu vou aprofundar nisso aqui, o casamento tende a fracassar. Se você não entender a importância disso de deixar pai e mãe em todos os aspectos, o seu casamento tende a fracassar. Porque a maioria das coisas que nós carregamos conosco, nosso comportamento, nossa cultura, o nosso jeito de ser, os nossos hábitos, nós trouxemos do pai e da mãe. E se nós não conseguirmos conciliar isso com essa nova pessoa que está conosco, nós vamos ter um problema muito sério. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Nós temos uma herança. O deixar pai e mãe, ele exige de nós alguns aspectos. O primeiro deles que eu coloquei aqui é o deixar físico ou geográfico. Significa ter o seu próprio espaço. Pessoas que se casam e vão morar com a sogra, o sogro, vão ter problemas. A minha sogra é um doce, meu sogro é igual uma moça. Mas você vai ter problemas, porque vai chegar o dia que você vai querer o seu espaço. Eu sei que por força de uma circunstância, talvez você tenha que passar um tempo na casa dos seus pais e etc. Mas procure o seu espaço. Eu me lembrei de uma situação em que a moça se casou e depois de um mês de casada, ela ligou de madrugada para o pai dela. Falou: pai, nós tivemos uma briga feia e discutimos e agora ele está lá no sofá, eu estou aqui no quarto e não sei o que. Eu posso voltar para casa? O pai falou assim: você já está em casa. Estão entendendo? Essa aí é a sua casa agora. Não tem opção de voltar. Eu preciso entender isso. Se você tem vivido debaixo do mesmo teto, está numa comunidade, né? A família toda mora lá no lote, barracão pro lado, e avó, sogra, cachorro, menino. Procure, dentro da sua possibilidade, ter o seu lugar, o seu cantinho. Eu me lembro que eu morei durante 11 anos nos fundos da casa da minha sogra. E minha sogra não era de se intrometer no meu casamento. Nunca foi assim. Glória a Deus por isso. Só que, sei lá, tem algumas coisas que eu queria fazer do meu jeito. Por exemplo, sábado eu queria acordar meio-dia. Entendeu? Você já passou por isso? Não, eu quero dormir até a hora que eu aguentar. Dormir até a hora que eu... Dormir 24 horas se precisar.
Mas aí o pessoal chega lá, ué, vocês não vão levantar não? Ué, por quê? Eu preciso levantar? Eu tô de folga, eu não tenho nada para fazer. Mas é porque eu não estava no meu espaço, entendeu? E uma série de coisas. Uma outra questão do deixar pai e mãe é o deixar financeiro. Essa talvez seja a razão porque muitos casais jovens entram em crise, porque eles não conseguem ainda cuidar das suas finanças. Irmãos, eu conheço casais que se casaram, mas que não deixaram o lado financeiro do pai e da mãe. O pai e a mãe sustentam a casa, o pai e a mãe pagam as contas, o pai e a mãe abastecem o carro. Isso não cria no rapaz, principalmente, um senso de responsabilidade. Porque a função de suprir as necessidades da casa é do homem. Não foi essa a sentença que Deus deu para o homem? Do suor do teu rosto, você vai comer o seu pão. Ou seja, eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar, não. Muito pelo contrário. Numa situação como nós vivemos, na atual conjuntura, é interessante que a mulher vá para o mercado de trabalho, tenha os seus rendimentos, ajude na casa. Mas a responsabilidade de manter uma casa é do homem. Você quer ver um camarada abalado emocionalmente? É quando ele não consegue pôr o alimento dentro de casa. Quando ele não consegue. A esposa pode até lá fazer a compra, mas o cara fica assim, ele não fala não, às vezes ele não fala, mas ele fica arrasado. Puxa vida, eu não estou conseguindo manter a minha casa. Quem viveu a crise aí da década de 80, da recessão, inflação, 80%, desemprego, viu um momento econômico do país assim, totalmente degradante. Eu me lembro de sair de casa e não ter o dinheiro do pão para deixar. Não ter o dinheiro do pão. Meu Deus, eu não tenho o dinheiro do pão para deixar para os meninos. As meninas pequenas. E a Alessandra saiu. Ela trabalhou durante 13 anos como sacoleira. Um sacolão assim, preto. Pegava lá no Barro Preto, Edifício Mariana. E saía vendendo. E chegava com a compra e tal. E eu, aquele perrengue todo, eu ficava olhando aquilo. Agradecido, né? Porque, uau, vamos ter o que comer. Mas sentindo assim, inútil. Puxa vida, eu que devia estar fazendo isso. Porque isso está no homem, gente. Está no homem. A mulher tem uma necessidade que é ser amada. Ela precisa se sentir amada. Tanto que a Bíblia fala assim, marido, amai as vossas esposas. Não fala assim, esposas amem seus maridos, não. Fala para o marido amar a esposa. Necessidade da mulher, ser amada. Necessidade do homem, ser respeitado. Ser honrado. Mulher, honre seu marido. Seja submisso a ele. Então são coisas que estão em nós. Deus colocou, Deus nos fez assim. Então você precisa desligar financeiramente. Do pai e da mãe. Namorados que estão ouvindo aqui. Noivos. Você quer casar? Case. É engraçado que o apóstolo Paulo fala assim, ó. Se você está casado, não separe. Mas se você está solteiro, não case. Oi, Paulo, o que você está querendo dizer? O negócio é bom ou não é? Se você quer casar, tenha uma renda. Invista na sua vida profissional. Mas assim, eu fico vendo, irmãos, tem gente que está esperando ganhar aí 20 mil por mês para casar. Não é assim também não. Você está ganhando um salário aí na sua carteira, fixo aí, né? 2 salários, 1 salário e meio. Junta com a sua esposa aí, uma rendinha, vende uma Natura, vende um Herbalife, complementa a sua renda, dá para viver. Não precisa ser o top para você se casar, não. Eu falo isso porque eu vejo pessoas aí esperando anos e anos e não casa. Um namoro que passa muito tempo, presta atenção, um namoro que vai esticando muito, ele vira um pseudo casamento. E aí a tendência é os dois não quererem se casar.
Porque já viveram tanto tempo, já conviveram tanto tempo, e não, tá bom assim. Existe uma crise aí de uma geração dos 25 aos 35 anos, que eles não querem sair de dentro de casa, não. Eles têm comida, roupa lavada, TV a cabo, Wi-Fi, tudo bonitinho, quarto lá. Vou ficar por aqui mesmo, hein? Vocês estão entendendo? Então eu preciso deixar pai e mãe na minha área financeira. Um outro aspecto de deixar pai e mãe é o deixar emocional, sentimental. Significa estabelecer uma relação sentimental com a sua esposa ou com o seu marido que seja superior à que ele tinha com os pais. A maneira como nós agimos, a forma como aprendemos a nos comportar em todas as situações, isso vem de uma herança familiar que nós recebemos dos nossos pais. Eu vim de uma família que tinha costumes e hábitos. A Alessandra veio de outra. E aí, junto as duas, nós temos que criar uma nova identidade. E no começo isso é complicado. Eu sempre gosto de citar esse caso aqui, que é um case que nós estudamos lá no seminário. Um pastor amigo nosso que é um terapeuta. Ele falou que um dia um casal jovem, com 1 ano de casado, entrou no gabinete dele e falou: pastor, nós vamos nos separar. Casal jovem, 21, 23 anos. Nós vamos nos separar, nós decidimos nos divorciar. Mas alguém aconselhou e pediu para passar aqui no senhor para a gente conversar. O pastor falou: conta o que está acontecendo. E eles começaram a contar a história deles. A moça é filha única de um casal que teve ela numa idade mais avançada. Sabe aqueles casais que vão tentando ter filhos e não conseguem? Aí lá para os 30 e tantos conseguiu ter a menina. Filha única. Imagina a preciosidade que é essa menina para esse casal. A referência que essa menina tinha de família era o pai, a mãe e ela. Era uma referência de família que ela tinha. Porque cada um de nós traz uma referência de família. O rapaz, o 8º filho de uma família de 10 irmãos. A referência que ele tinha de família era o pai, a mãe, ele, 9 irmãos, cunhadas, sobrinho, cachorro, um montoeiro de gente. E casaram os dois. Um dia, eles foram na igreja de manhã, no domingo, na escola dominical. E ela, depois que eles chegaram, ela falou assim: eu vou fazer uma comida para nós. E ela sabia que ele gostava de frango com quiabo. Ela começou a fazer um frango com quiabo, num capricho, uma coisa assim. Colocou a Coca-Cola para gelar, tudo certo. Um domingo perfeito. Ele deu uns 2 ou 3 telefonemas. Ela falou que quando ela assustou, a casa foi invadida. Sério, gente. Sabe aquelas famílias que moram tudo no mesmo bairro? Todo mundo no mesmo bairro? Os irmãos chegaram, abrindo a porta, abrindo a geladeira, e virou aquela festa a casa. Aquilo para ela, melhor, aquilo para ele era o quê? O céu. É o ambiente familiar que eu gosto. É disso aí, ó. Mas para ela era o quê? Inferno. Exatamente. Ainda mais se depois eles forem embora e deixar a louça toda para ela. O que era para ser um domingo perfeito para ela virou assim um pesadelo, um desastre. E aí depois que todo mundo foi embora, ela falou com ele assim: eu preciso falar com você. E ele levantou e falou: eu também preciso falar com você. E eles começaram a discutir. E ele falando, não, e ela falando:
Você é muito criança, você é muito infantil. Tudo que vai fazer tem que ter os irmãozinhos de lado. E ele falou, e você é muito egoísta, você não quer dividir o frango, você não quer dividir a cobra. A mentalidade do camarada. Depois disso, dessa discussão, eles ficaram 6 meses dormindo, um na cama, o outro no sofá. Um casal jovem, cheio de amor, né, para dar. E passado esse tempo, eles foram procurar esse pastor. Aí o pastor começou a explicar para eles sobre herança familiar. Ela tinha costumes e hábitos, e ele também tinha. Os dois precisavam se entender. Eles continuam casados, diga glória a Deus. Superaram isso, mas a história deles ficou, né, para a posteridade, para que eu e você aprendamos aqui. Talvez você está tentando chegar num consenso com a sua esposa até hoje em relação a isso, não é? A minha família, irmãos, é uma família assim muito recatada, muito discreta. Meu irmão, eu ligo para ele hoje e falo assim, Fabiano, você vai estar na sua casa, hoje é dia 9, você vai estar na sua casa no dia 20, às 14 horas? Eu vou, mas então tá, eu vou dar uma passada aí. Tá vendo como é que nós somos como irmãos? Tem família que não, o cara chega lá, o cara tá passando aqui, ó, perto, vou na sua casa lá, tomar um café, beleza. Não que isso seja errado ou certo, é o costume da família. E antigamente isso era normal, porque ninguém tinha celular. A pessoa chegava na sua casa lá, ué, mas você não avisou que vinha, não? Vai avisar como? Mandar uma carta? Não tinha e-mail, não tinha nada. Irmãos, então, esse deixar pai e mãe é muito sério, nos sentimentos, nas emoções. Tem gente que está casado, mas morre de saudade da casa da mamãe. Uma irmã, eu fui pregar numa igreja, uma palestra para casais, e depois do culto a irmã me procurou, com o marido assim, ó, ela falou, não, vem cá, que eu quero falar com o pastor, vem cá. O que foi, irmã? Ela falou, pastor, uma senhora, 50 anos de casado, ela falou, olha, Deus me curou hoje. Eu falei, de quê? Ela falou, não, um sentimento que eu trazia, uma mágoa que eu trazia do meu marido, porque quando nós tínhamos uns 10 anos de casado, eu quis fazer uma receita especial para ele, e eu comprei tudo do bom e do melhor, fiz um prato especial para quando ele chegasse, coloquei a mesa, forrei a mesa, talher, tudo bonitinho. Ele chegou, sentou na mesa, quando ele comeu aquela comida, que eu fiz com tanto carinho, que eu passei a tarde inteira fazendo, ele comeu e falou assim, que saudade da comida da minha mãe. E ela falando assim, só que era uma geração onde a mulher não tinha muita voz. Não tinha muita vez e muita voz. Então, e o homem não tinha educação, né? Uns brucutu. Eu falo muito isso, irmãos. Hoje a gente vê em palestras, né? Como essa aqui, tentando aprimorar o casamento, tentando fazer os maridos se tornarem mais gentis, mais românticos. Só que as mães de vocês lutavam contra homens adúlteros, homens que tinham mulher fora, homens assim que eram escancaradamente machistas, que não valorizavam as esposas. Os problemas eram assim, outro nível, tá? Vocês não... Assim, claro, temos que melhorar e etc. Mas louvem a Deus pela vida desse homem que está do seu lado aí. Amém. Porque o negócio antigamente era mais feio. Então essa mulher, desabafando comigo ali, ela falou, mas hoje eu consegui perdoar ele, que eu fiz uma oração de cura no final, de cura interior para os casais. Eu consegui perdoar ele, então eu estou resolvida agora. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas nós temos que observar isso. Para que um relacionamento ele esteja em harmonia, eu preciso aprender a conviver com as diferenças. Homem e mulher já são seres diferentes. Homens e mulheres que vieram de famílias, cada uma com um contexto, vai acentuar ainda mais essa diferença.
E uma coisa que é ótimo para isso é um exercício que chama-se empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você, antes de xingar, de partir para cima, é você procurar compreender por que ele ou ela estão agindo dessa forma. Porque tem uma origem, tem um porquê. Nós somos assim porque nós aprendemos a ser assim. E ninguém pode dar o que não tem. Meu marido, meu sonho é que meu marido seja romântico e tal, tal, tal. Mas ele nunca viu isso dentro da casa dele. Ele não teve uma escola assim. Quando nós vemos o nosso cônjuge agir de uma maneira que incomoda, nós precisamos compreender por que ele está assim. O comportamento tem uma origem. E se for algo que está sendo assim, extremamente prejudicial no casamento, procure ajuda. Infelizmente, a maioria dos casais sofre sozinho. Sofre sozinho. Não fala de um determinado assunto. Estava conversando hoje com a Alessandra e a gente estava falando que o sexo, por exemplo, é um tabu que nós evitamos falar. Se no nosso relacionamento a gente não fala de sexo com a esposa ou com o marido, muito menos nos púlpitos das igrejas é que vai ser tocado esse assunto. E aí vai passando ano após ano, esposas insatisfeitas sexualmente, maridos achando que são os bam. Porque o homem é assim. Para ele é PhD em sexo. E para a mulher, ele é analfabeto. É isso. Ele se acha o tal, mas pergunta à esposa. E nós não tratamos isso. E nós não conversamos isso com a esposa, ou a esposa conversa com o marido. Olha, eu prefiro assim, eu prefiro essa posição, eu prefiro que eu acho que você deveria, sei lá, demorar mais nas preliminares, você está indo muito rápido, entendeu? Nós não temos coragem de falar essas coisas, porque nós não tivemos essa cultura, nossos pais não ensinaram isso pra gente. Sexo não começa na cama, mas durante o dia, o bom dia. O sexo não começa, a Alessandra está falando aqui, o sexo não começa na cama, começa no bom dia que você dá, no aperto de mão, não é? Então, se você está aqui hoje, né, com alguém, falando agora para os solteiros, que será o seu marido futuramente, ou a sua esposa, comece a observar esse tipo de comportamento. Existe uma crença no meio popular que diz assim: não, ele é assim, mas depois que casar melhora. Não pense assim. Irmãos, não pense desse jeito. Piora. Exatamente, eu ia falar isso aqui, Carla. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto você está num nível de namoro, ainda há um carinho, atração. Então você trata de forma gentil, romântica. Mas depois que esse camarada estiver dentro da sua casa, que ele se sentir à vontade, você vai ver o problema que você arrumou. Que não é mais novidade. Pois é. Então, o casamento, ele não melhora a situação. Pelo contrário, ele potencializa mais ainda os defeitos que a pessoa tem. Você está namorando, o camarada, não, soltou um pum perto de mim. Vai, casa que você vê. O que vai virar isso aí? Soltou aquele silencioso, assim, só fedeu o lugar ao redor. Cuidado com quem você está se associando, falando para os solteiros. Cuidado com quem você está se associando. Uma vez uma moça pediu para orar pelo namoro dela. Pastor, ora pelo meu namoro. O que aconteceu, filha? Ele já me bateu 2 vezes. Misericórdia. Vamos orar para você, peraí. Deus, tira esse homem da vida dela. Que isso, pastor? Ué, minha filha, não tem outra oração para fazer não, mãe?
É essa mesmo. Ai, pastor, mas eu gosto tanto, ele é tão lindo. Isso não vai sustentar um relacionamento, um casamento. Tinha uma colega nossa, lá do conjunto, não vou falar o nome dela não, porque está gravando. Isso vai para o YouTube depois. Nós encontramos com ela uma vez, ela estava com o braço quebrado. Falei, o que você arrumou? Não, eu discuti com meu namorado e ele me deu um sufrejão assim, quebrou meu braço. Falei, e você vai casar com esse cara aí? Eu espero que ela não tenha se casado com ele. Ou então que ele tenha tomado jeito. Mas eu estou falando isso porque Deus, irmãos, Deus ele não deixa que nada aconteça sem nos dar sinais, não. Nenhum de vocês casado aí pode dizer assim, que você casou enganado. Ai, ela me enganou. Eu conheço um caso muito interessante. Porque a gente fala muito do jugo desigual, né? De você se casar com alguém que professa a mesma fé que você. Apesar que o texto que Paulo fala sobre jugo desigual, ele não está falando de casamento, nem de namoro. Eu falei isso em um dos meus vídeos. Ele está falando sobre falsos profetas que estavam pregando uma doutrina contrária ao que os apóstolos pregavam. Mas esse jugo desigual, ele pode também ser entendido como associar-se ou aliançar-se a pessoas que não professam a mesma fé que a gente. A menina queria casar de qualquer jeito. E isso é uma coisa que me preocupa muito também. Tem gente que quer casar, independente com quem seja. Nós temos exemplo lá, uma menina que era da célula da Alessandra. O sonho dela de princesa era casar. Vai casar com quem? Com qualquer um. Eu quero é casar. Problema sério. Arrumou um camarada, todo esquisito. O casamento não durou nada. Apanhou do marido, tá divorciada, com filho. Problemão. Mas esse caso que eu vou contar, a menina queria se casar. E chegou um rapaz na igreja, muito bonito. E ela vai, é o meu príncipe cantava. E o pai dela falou, esse menino não é cristão. Ai, mas ele é tão lindo. Ele fala tão macio. Ele me compreende, ele me ouve. E tal. O pai dela falou, se ele não aceitar Jesus, eu não caso vocês dois não. O pai dele é o pastor. O rapaz, tem que aceitar Jesus? Levanta a mão, vai lá, aceitou Jesus. Não é só isso não, tem que passar pelo discipulado. Discipulado, 12 semanas lá na salinha, vai ter que batizar. Batizou, passou pelas águas, tudo bonitinho. Casamento, festa e tudo. Quando os dois estavam dentro do carro, indo para a lua de mel, ele tirou a gravata, pegou a Bíblia, jogou para trás do carro, falou, ufa, agora você vai saber quem eu sou. Agora você vai me conhecer. Você acha que eu vou ficar enfiado dentro de igrejas, esse negócio de crentes, você pode esquecer. Sabe o que ela fez? Ela falou, para o carro. Ela falou, não, para o carro agora. Estavam indo para a lua de mel. Ele parou o carro, ela desceu, vestida de noiva, e falou, pode ir embora que eu não quero nada com você. Conseguiu anular o casamento. Diga glória a Deus. Tinha caído numa cilada. Eu estou falando isso porque eu conheço esse caso. Mas certamente Deus deu alguns sinais. Ninguém se casa enganado ou enganada. Então, quando a gente fala de jugo desigual, cuidado que o joio, ele está no meio do trigo. Você olha assim, o rapaz é tão lindo, toca no louvor, faz parte da liderança da igreja. Você quer um sinal de que o marido vai ser bom para você? Isso aqui a gente fala, tem muitos anos que a gente fala sobre isso.
A maneira como ele trata a mãe dele vai ser o jeito que ele vai tratar você. Sabia disso? A forma como ele trata a mãe dele vai ser a maneira como ele vai te tratar. Ou vice-versa. A maneira como ela trata os pais dela vai ser a maneira como ela vai tratar você. Então cuidado. Deus não te deixa pisar em falso sem antes alertar você. Ai, mas ele é tão lindo. Olha para o pai dele, vai ser aquilo ali, futuramente. Diga misericórdia. Misericórdia, tá amarrado. Glória a Deus. Mas, gente, é questão genética, não tem. Ué. Ai, o cabelo dele é tão liso. Cabelo muito liso tende a ficar careca um dia. Ué. Eu tô falando isso porque a beleza física vai passar. Enganosa é a graça e vã a formosura. Isso vai acabar um dia. Mas, se você tem uma afinidade, não, eu gosto dele, ele é bem-humorado, ele me ajuda nas tarefas de casa, ele me faz rir, ele é divertido, ele é compreensivo, ele me ouve, ele me aconselha, ele é meu melhor amigo. Beleza. A dificuldade genética aí vai ser superada, sim, tranquilamente, porque isso não é o mais importante. Porque eu falo isso porque tem pessoas que estão juntas somente por causa de uma atração física. Isso vai passar. Essa beleza, essa pelezinha vai encher de ruga, essa barriguinha sarada, né, de tanquinho, vai virar uma barriga de tancão, né, de um tambor, né? Não adianta amarrar não, gente. Tá queimado, então. Eu quero encerrar rapidamente, porque nós temos um horário lá no restaurante reservado. Eu quero falar sobre 5 atitudes que podem salvar o seu relacionamento. A primeira delas, procure estar bem com Deus. Todo relacionamento, ele se baseia na forma como eu me relaciono com Deus. Por isso, Mateus capítulo 22 está assim. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você estiver bem com Deus, meu irmão, você vai dar bem com qualquer pessoa. E não há outra coisa que é importante. Não tem esse negócio assim: eu estou esperando o meu prometido, a minha prometida. Não tem esse negócio, não. Se você estiver bem com Deus, você vai amar qualquer pessoa. Vai escolher uma. É claro, dentro de uma afinidade, dentro de... isso é importante também, na hora de escolher. A menina sonha em morar no interior e criar uma família no interior. O rapaz sonha em ir para Moçambique fazer missões. Aí casa os dois. Aí depois que eles se casam, que eles vão perguntar: mas aí, qual que é o seu sonho? Meu sonho é morar aqui, do lado ali. Meu sonho é ir para a África. Pois é, e agora? Meu sonho é ter um filho, meu sonho é ter 4. Mas se você estiver bem com Deus, você vai estar bem com qualquer pessoa. O segredo é estar bem com Deus. É investir na sua vida espiritual. É ler Bíblia, é orar, é fazer devocional, é ouvir louvor ao invés de música satânica. Esteja bem com Deus. Segunda coisa, aprenda a perdoar e a pedir perdão. Atitudes que podem salvar o seu relacionamento. Se você está aqui hoje é porque um dia você foi perdoado. Aprenda a perdoar e a pedir perdão. Eu me casei aos 20 anos de idade. Minha esposa tinha 18. E eu errei muito no casamento. Se eu não tivesse passado pelo processo de perdão dado por ela, eu não estaria aqui hoje. Mas ela não desistiu de mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E é engraçado que o perdão, eu coloquei aqui, o perdão é o combustível do amor. Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A nossa medida de perdão que nós damos às pessoas será a mesma medida que Deus vai dar para nós. Presta atenção nisso. Tem pessoas que nós perdoamos, que nos feriram tanto, que nos magoaram tanto, que nós perdoamos, mas a gente fala assim: olha, eu te perdoo, mas você some da minha reta. Eu não quero você nem passando na minha porta. Não quero ver você nunca mais. Só que nós estamos orando a Deus, falando assim: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu sou perdoador. Imagina Deus liberando um perdão desse jeito para você. Você está perdoado, mas some da minha vista. Não quero nada com você mais. É esse perdão que nós estamos requerendo de Deus. Dura essa palavra, né? Então vamos repensar esse Pai Nosso aí, que esse trem está bem esquisito. Ô Jesus, me ajuda a perdoar assim como o Senhor perdoa. Porque eu não consigo não. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para emprestar um cheque de novo para aquele cara, para abrir a porta da minha casa de novo para aquela pessoa, para dar uma folha em branco, como se nada tivesse acontecido. Porque Deus faz assim. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Se você for pedir perdão para Deus por algo que Ele já te perdoou, Deus vai falar assim: mas eu não estou lembrado disso não. Não estou lembrado desse pecado seu não. Já perdoei isso há muito tempo. Outra coisa que vai resgatar o seu relacionamento: saiba o momento de se calar. Tem hora que não é para falar, é para calar. Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, tem hora, tem momentos como casal, namorado, ou noivo, ou casado, que não é para você falar nada. É só para você se calar. E deixa Deus agir, deixa Deus tratar. Porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, eu já falei que as mulheres ganhem os maridos sem palavras. Quarta coisa que vai resgatar o seu relacionamento: ame de forma incondicional. O nosso amor está muito sujeito às circunstâncias, às condições. Eu amo é quem me faz bem. Eu amo é quem me trata bem, quem me empresta dinheiro, quem põe comidinha para mim no prato. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que quem ama é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz algo errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Isso aqui é nova tradução da linguagem de hoje, tá? 1 Coríntios 13. Tudo suporta com fé, esperança e paciência. Você tem tido paciência com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido? O amor, ele não pode estar condicionado. Ah, hoje eu te amo. Não, mas ontem eu te odiava. Hoje você está linda, eu te amo. Nossa, você está arrumada, você está cheirosa. Mas amanhã, nossa, você acordou, você está com bafo, o cabelo todo desgrenhado. Nossa, você engordou, não te amo mais, não. Não é isso. Não é isso. O amor que a Bíblia nos ensina é um amor incondicional. Você tem que pôr isso na sua mente. Porque se Deus não nos amasse com esse amor incondicional, nós estávamos todos fulminados. E a quinta e última coisa: valorize seu cônjuge e reconheça que ele ou ela é a pessoa mais importante da sua vida. Coloca no topo das prioridades. Valorize como a pessoa mais importante da sua vida. Você não se casou para ser feliz. Você se casou para fazer ele ou ela feliz. É um princípio que a gente aprende lá no Casado para Sempre, né? Você não se casou, eu me casei porque eu quero ser feliz. Não, você se casou para fazer alguém feliz. Se você pensar dessa forma, o seu casamento vai muito bem. O casamento é tão valioso para Deus
que a Bíblia compara Jesus ao noivo e a igreja à noiva. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, mostrando o compromisso que Deus tem em restaurar relacionamentos, mesmo aonde o vinho acabou, porque o vinho simboliza a alegria. O vinho é o melhor da festa, né, para o judeu, e o vinho havia acabado, mas Deus pode fazer com que o seu casamento seja marcado por um vinho novo, um tempo novo, de graça, de unção, de respeito, mesmo se houve em algum momento a infidelidade, porque é algo que marca o casamento de uma forma muito profunda, mas Deus pode restaurar. Quantos creem nisso? Amém? Feche seus olhos então, curva a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor graça sobre os nossos casamentos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e misericordioso com cada casal. Obrigado por todos que se deslocaram para esse evento aqui. É sinal de que estão investindo em seus casamentos e em seus relacionamentos. Não deixe que as adversidades da vida, as tempestades, os desertos, as fornalhas venham matar, venham fazer com que essa família seja destruída. Eu repreendo, Deus, no nome de Jesus, toda a ação do inimigo contra esse casal. Eu sei que alguns têm passado por momentos difíceis, momentos de crise. Cada casamento, cada família representada aqui, seja como aquela família citada por Jesus, que construiu a sua casa sobre a rocha. E mesmo quando vieram as tempestades e os ventos, eles não caíram. Eles permaneceram firmes e inabaláveis com o Senhor. Porque quando eu aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas, eu vou saber amar aqueles que estão ao meu redor, principalmente os da minha casa, principalmente a minha esposa, a minha família, os meus filhos, que são o bem mais precioso que eu tenho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória.